estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meu irmão e minha irmã, olha só, no dia 14 de agosto comemora-se São Maximiliano Kolbe, né? O dia do santo e também fundador da nossa querida Milícia da Imaculada. Então o tema dessa semana do programa Viver com Fé e Saúde é sobre São Maximiliano Kolbe. Quem está conversando conosco é o Dom Mariano Danecki, ele que é bispo auxiliar da Arquidiocese de Campo Grande, já contou algumas trajetórias dele aqui no primeiro bloco, não é? Sobre a questão da cidade da Imaculada também, desse grande sonho, né? Dessa obra de São Maximiliano Kolbe. E assim, Dom, acerca do desejo de Padre Kolbe também em relação a essa questão da evangelização através dos meios de comunicação. Imagina naquela época, olha que sonho ousado e que realmente vem se concretizando, não, Dom Mariano? Sim, Padre Kolbe, antes de tudo, é um sacerdote. Sim. Inclusive, agora 28 de abril, celebramos o centenário da sua ordenação sacerdotal. E ele, último momento dele também, quando é interrogado quem é, ele disse, eu sou um sacerdote católico. E ele percebeu que quando ele celebra, ele pode atingir, digamos, 100 pessoas, 200, 500 seria muito. Usando meios de comunicação social, imprensa, rádio, eu posso chegar a milhares e milhares. Então, logo depois, quando ele funda a Milícia da Imaculada, volta à Polônia, tá? Em janeiro de 1922, ele lança o Cavaleiro da Imaculada. Que é a revista. Em latim Miles Immaculata. Olha. Inclusive, depois, ele vai editar também em latim, para os padres, digamos, uma edição mais aprofundada. Uhum. Tá? E com isso ele quer conquistar o mundo. Como já disse, lá na Polônia, o Miles vai chegar a praticamente a cada família. Tá? Com isso ele vai como missionário para o Japão. Aí funda mais uma cidade imaculada. Muganzai no Sono. E lá ele lança o Seibo no Kishi, o Cavaleiro Militar em japonês. Olha. Japonês. Foi a segunda cidade? Sim, Sim. Segunda. De lá ele vai para a Índia. Ele já recebe a doação, a gráfica, mas o ministro provincial disse, basta. Nós não temos forças humanas no momento, porque ele é uma façanha. Ele chegou ao Japão no fim do mês de abril e no último dia de maio ele manda telegrama, despachamos o cavaleiro em japonês. Olha isso. Não dá para entender, tá? Mas ele sabia, ele era muito organizado, sim, embora não parecia. Quando a gente olha a foto do seu escritório, cheia de livros, papéis, ele se encontrava lá. Mas ele dava aulas no seminário, os seminaristas traduziam os textos para o japonês. Ele usava até como colaboradores dessa obra os pastores protestantes. Olha. Ele sabia conquistar as pessoas, sabia dialogar. Aliás, é uma outra também coisa interessante, nas viagens, longas viagens de trem, ele sempre aproveitava para evangelizar. As pessoas que estavam por perto, sentadas, ele ia, por exemplo, pela Transiberiana, 2 semanas de viagem. Claro que muitos passageiros descem, entram, mas ele aproveitava isso. Então ele eram 2 semanas sim, evangelizando. Ele conseguiu, dentro de um mês, editar o Cavaleiro. Até hoje, tá? Seibo no Kishi está sendo editado lá no Japão. E na Índia também, mas depois da sua morte, outros frades da Malta também abriram uma província, São Maximiliano, e hoje estão trabalhando.
minha participação do Congresso Colombiano em Roma, em 91, celebramos 50 anos da morte de São Maximiliano, eram 43 títulos de Cavaleiro da Imaculada nas línguas. Nossa, Dom Mariano. 43. Isso em 91. 91. Que isso. E assim, tem a questão também do carisma, né? A questão da espiritualidade mariana e colbiana, que a Milícia da Imaculada nos leva, né? Sempre, né? A vivenciar, não, Dom Mariano? Fala um pouquinho pra gente sobre essa espiritualidade, querido. O fato que ele confia a Nossa Senhora a sua vida, primeiro. Ele tem uma intimidade com Nossa Senhora Imaculada, ele chamava de mãezinha. Não dá para expressar em polonês. Mamucha é um pouquinho mais do que mãezinha. Olha. Tendo ainda sua mãe carinhoso, viva, muito sim, mais afetivo. ele sempre se dirige a ela assim, tá? E fala aos outros desta forma. Depois, palavra imaculada, que nós em português precisamos completar, Maria Imaculada. Em polonês basta dizer Imaculada, isto é compreensível para todo mundo, sabe que se fala da Mãe Imaculada. Tá? Então, como disse, ele coloca a Nossa Senhora como ponto de partida, como modelo de evangelização. Primeiro, de acolher a vontade de Deus, por isso ele vai usar esta fórmula matemática, que ele usa um V maiúsculo igual V minúsculo. Ou, pelo contrário, não? V minúsculo igual a V. Vontade minha deve ser vontade da Imaculada, da Mãe de Deus, que na verdade é a vontade de Deus, o projeto de Deus. São João Paulo II, ele entendeu bem também isto, quando ele depois vai escolher como seu lema episcopal, totus tuus. De fato, é da escola de São Maximiliano. Sim, tá? sim. E totus tu, Maria, né? E o distintivo do Mariano da Milícia da Imaculada, que é a medalha milagrosa, como o senhor havia dito, né? Como que foi essa escolha por Padre Kolbe acerca da questão do distintivo? Padre Kolbe está em Roma para estudar em 1914 a 19, 5 anos. 5 anos. Podemos dizer, 50 anos depois da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Tudo isto é muito, digamos, próximo lá. Tanto no seminário, o reitor fala muito exatamente disso. Inclusive, a ideia de fundar a Milícia Imaculada surgiu numa meditação que faz parte, digamos, do nosso programa diário. Depois de rezar laudes, a gente tem meditação pessoal ou muitas vezes dirigida. E o reitor falava sobre a conversão de Alfonso Ratisbona. Era um jovem adolescente, um jovem acadêmico judeu que se declarou ateu, mais ainda. Ele se declarava digamos, inimigo da Igreja Católica. Né? E ele recebeu dos amigos a medalha milagrosa. Ele trouxe esta medalha consigo no dia quando ele entrou na igreja Nossa Senhora, no Santo André della Frate, e logo na entrada tem o altar de Nossa Senhora Imaculada. Ele estava muito impaciente esperando pelo amigo, entrou finalmente na igreja e aconteceu. Ele se deparou com a imagem, ficou admirado e transformado. Saiu, ele pediu o batismo, depois se tornou também um missionário já na sua terra em Israel. Na época não existia Israel, mas para trabalhar pela conversão entre os seus co-irmãos. Sim, sim. Então,
para Maximiliano era uma prova que Nossa Senhora ela tem poder de transformar, de converter. E por isso ele procura e encontra exatamente. Também são ainda recentes, da 1830, as revelações a Santa Margarida. Agora estou confundindo, não? A revelação da medalha milagrosa. Da medalha milagrosa. Sim. E ele vai adotar exatamente esta imagem da Imaculada com inscrição, aquela jaculatória, tá? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Ela não é completa na medalha, sim, ela está impressa. Inclusive, Maximiliano vai adotar isto como, digamos, uma arma de conversão, de diálogo. Ele vai usar o nome como um projétil, uma bala. São nossas balas. Olha. Ele carregava sempre consigo. Olha. Nestas viagens, ele encontrava diversas pessoas e, no fim, ele dava de presente e elas aceitavam, mesmo que não eram católicos, tá? Aceitavam. Lá na cidade de Nepomuceno, uma das atividades vai ser exatamente o departamento oficina, onde se cunha a medalha milagrosa em milhares e milhares, em todas as línguas, até hoje. Isso. Até hoje. Dom Mariano, me fez pensar, sou consagrada, né? E a medalhinha que eu recebi, que eu sempre carregava comigo até então, perdi na porta do hospital. E aí, depois, uma pessoa da recepção do hospital até me comentou, falou, Claudinha, sua medalhinha caiu, mas ao mesmo tempo passava uma senhora, ela não viu que caiu de você, e eu vi que a senhora baixou, pegou, né? Ela ficou bem emocionada, e para ela é como ela tinha acabado de fazer uma oração, né? Pela saúde do esposo que estava naquele hospital, e entrou no carro e foi embora. E quando eu perdi Dom Mariano, eu fiquei pensando, eu falei, poxa vida, né, minha medalhinha, enfim. E aí depois ela veio me dizer isso, ela foi até a minha sala, foi até lá e falou, eu preciso falar com você, assim, na minha correria. E na correria dela, ela arrumou um tempinho e ela foi lá me fazer esse relato. Me pedir perdão por ela não ter pego de volta. Me perdoe, Claudinha, não houve tempo. Eu falei, não, essa medalha era para ser entregue para essa senhora, sim. E diz que a senhora, assim, bem emocionada realmente. E agora, o senhor falar em relação a essa questão de que é uma bala, né? É uma Ele arma, literalmente é não? uma arma, tá? Sim, Uma arma de que, Nossa tá? Porque Senhora. conquistar o mundo O mundo inteiro para todo. Cristo, pela Imaculada. Por isso, no reverso da medalha tem a letra M, tá? A cruz, e os dois corações, Sagrado Coração, Imaculado Coração de Maria. E quando São Maximiliano pensa, tá, em conversão, em evangelização, sempre para construir o reino do Sagrado Coração de Jesus. Isso. Usa essa expressão. Dom Mariano, conta a história, né, de São Maximiliano Kolbe, que ele foi preso, né, e enviado ao campo de concentração nazista, né? O motivo dessa prisão, Dom Mariano, ele representava, então, né, uma ameaça nesse sentido aos nazistas? Tem que ver todo o contexto, tá? Que a Segunda Guerra Mundial Sim. era a pior, muito mais extensa do que a primeira, tá? Também então, dia 1º de setembro de 1939, as tropas, tá, alemães nazistas invadem a Polônia e rápido chegam em Nepomuceno também. Eles dominaram a Polônia dentro de um mês, praticamente. São Maximiliano, ele deixou frades, sim, dizendo, quem quer ir voltar a casa, sua família pode, tá? Mas dia 19 de setembro, então 3 semanas, ainda não tinha 3 semanas, alemães prenderam 44 frades e São Maximiliano e levaram para a primeiro campo, ainda não era de campo de extermínio, tá? Lambsdorff e Ostscheszow.
ele passou praticamente quase 3 meses. Ele dizia para Frades, agora é a verdadeira missão. A gente não precisa passaporte, visto, pagar passagem. Eram levados de trem, de carga. Tá? Interessante que dia 8 de dezembro daquele ano, eles foram libertados. No dia da Imaculada Conceição, sim, eles foram libertados. Então, São Maximino voltou ao convento, que foi saqueado, destruído praticamente, não existia mais a oficina gráfica. Ele transformou a oficina gráfica em oficinas para ajudar a população. Então, eram oficinas mecânicas, tá, para... Mas ele insistiu, junto ao governo alemão, porque a Alemanha estabeleceu justamente um governo chamado... em Cracóvia era a sede, tá? Inclusive o general Frank era... Mas ele pediu lá no município permissão de editar o Cavaleiro da Imaculada, o Milita. Eles resistiam, permitiram para editar um número de dezembro de 40. Então, um número, digamos, editado por ocasião de Natal. Ele conseguiu. Editou. Mas isto mostrou para alemães o perigo que ele tem, quer dizer, o perigo, a força espiritual que ele tem, tá? Porque todas essas outros títulos foram praticamente cancelados, não poderia se editar. Ele conseguiu. Então, dia 17 de fevereiro de 40, tá? Um mês e pouco depois, vieram e foi preso, desta vez levado para uma prisão Paviak, onde ele vai dar um verdadeiro testemunho da sua fé, tá? Ele vai ser espancado por causa do crucifixo que carregava na coroa. Ele foi de hábito religioso, mas um dos soldados, dos oficiais, não conseguiu suportar um padre e o crucifixo, pegou o crucifixo e disse, você crê nisto? Sim. Aí recebeu várias bofetadas, ele repetiu 3 vezes, sim, eu creio. Aí foi obrigado de tirar o hábito, usar a roupa comum, tá? Inclusive tem a última foto dele, muito expressiva, tá? E de lá ele já foi mandado direto para campos de concentração. Alemães, eles prenderam a elite, tá, do povo polonês, professores das universidades, tá, em primeiro lugar padres. Tá? Por isso eles achavam que ele é um perigo neste sentido. Entendo. Dom Mariano, e por que Padre Kolbe, assim, também ele é considerado mártir da caridade? Ele foi beatificado em 71, tá? Então, quando eu estava lá, nós usamos a expressão Padre Kolbe. A gente nem imaginava ainda que poderia ser beatificado tão rápido. Usamos a expressão Padre Kolbe, Padre Kolbe. Eu vivia naquele convento onde ainda a maioria eram frades, irmãos, padres que eu conhecia pessoalmente. Eles narraram. Então, ele foi beatificado como confessor. Olha. Aquele que confessa a sua fé. Tá? No entanto, o Papa São João Paulo II fez uma grande surpresa. Eu tive a alegria de participar da canonização, dia 10 de outubro de 82. Aí o Papa saiu para celebrar em vestes litúrgicas vermelhas. Era sinal que vai proclamar São Maximiliano como mártir. Na verdade, é o Papa São João Paulo II, ainda como cardeal Wojtyła, que torna São Maximiliano conhecido também em tantas homilias, em tantos pronunciamentos. Tá? Ele apresentava
São Maximiliano como modelo de sacerdócio, de missionário. Inclusive, ele foi beatificado exatamente naquele ano acontecia sínodo dos bispos sobre o sacerdócio, e o próprio Paulo VI, tá, também vai ser canonizado agora. Tá? Ele disse, usa esta expressão apóstolo da Imaculada Conceição, mas também aponta esta entrega de São Maximiliano de oferecer a sua vida pelo co-irmão. Tá? Então, é o verdadeiro sacerdócio se expressa também nisto, dar a sua vida. Então, quando canonizado, a gente viu o sentido de tudo isso. João Paulo II vai com força dizer, São Maximiliano não morreu, ele deu a sua vida, assim como Cristo dá. Inclusive, a primeira leitura, segunda leitura daquela celebração, tá, fala literalmente disso. Então, foi constituído com, esta expressão é do São João Paulo II, mártir da caridade. Ele amou até o fim. Agosto, né, mês vocacional. O que o senhor deixaria, né, para quem está nos assistindo, no desejo, né, de ser um religioso assim como São Maximiliano Kolbe, Dom Mariano? Inclusive, neste ano, o Papa Francisco convocou o sínodo com o tema, digamos, a juventude, tá? A fé e o discernimento. E nós vamos celebrar no ano que vem um ano missionário extraordinário, onde o lema é simples: batizados, enviados. Cada batizado, ele é enviado. Quando nós falamos em vocação, temos que resgatar o sentido verdadeiro. Não sou padre, não sou o religioso é vocacionado. Cristão é vocacionado, enviado em missão. Tá? Então, eu diria a vida de São Maximiliano como criança, como que ele, na simplicidade, tá? Ele chega a esta intimidade com Nossa Senhora, com Jesus também, tá? Mas com Nossa Senhora era mais fácil para ele. Depois, como jovem, quando toma estas decisões assim de ser o verdadeiro cavaleiro da Imaculada, ou seja, dedicar toda a sua vida, tá, para defender os valores. São valores, tá? Ser cavaleiro é viver os valores que são. Eu creio que hoje nós vivemos exatamente nesta época, quando se diz que estamos vivendo numa mudança de época, tá? Não apenas mudanças, mas muda a época, onde esquecemos tanto os nossos irmãos e irmãs vivem assim, sem nenhuma esperança, sem nenhuma visão do futuro. Tudo é líquido, como se diz, tá? Passa rapidamente. Tá? Muitos procuram, digamos, a felicidade instantânea, na hora. Tá? Por isso temos tantos dependentes químicos que querem sentir. Tá? Ou, em outra dimensão, tá? Desta promiscuidade, que também se procura simplesmente algo que é instantâneo e passa rápido e, no entanto, não realiza a pessoa. Então, São Maximiliano, ele é um frade franciscano. Ele não pensava de fundar. No entanto, a espiritualidade que ele deixa, ela se tornou, tá, digamos, inspiradora para 7, hoje são 8 institutos. Que bênção. Entre elas as missionárias da Imaculada do Padre Kolbe, missionários, tá? As irmãs da Milícia da Imaculada de Nagasaki, uma fundação japonesa, irmãs franciscanas de Assis e tantas outras que são agregadas, tá, segundo o direito canônico, à primeira ordem, que é a ordem dos frades. Porém, todos nós trabalhamos justamente por esta mesma causa, que é conquistar o mundo para Cristo pela Imaculada. Eu lhe agradeço muito por estar conosco aqui,
falando sobre São Maximiliano Kolbe, nesse trabalho que nós aqui acirradamente estamos todos juntos, o senhor também, né, junto conosco, nesse sentido da evangelização, seja a rádio, a TV, a revista. Então, muito obrigada pelo seu sim aqui, a nossa TV Imaculada Conceição, a nosso programa Viver com Fé e Saúde, Dom Mariano. Espero recebê-lo outras vezes aqui. Muito obrigada, Muito querida. obrigado. Então, salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. São Maximiliano, rogai por nós. Amém. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.